Pessoal, para correção, então, das atividades da semana passada, primeiro eu deixei uma atividade no vídeo, né, que era para vocês conseguirem resolver. Então, ele mostra a relação da concentração da substância A, que é um reagente, está do lado esquerdo da seta, né, em função do tempo em minutos. E daí ele pergunta qual será o valor da velocidade média da reação de A correspondente ao intervalo entre 4 e 14 minutos. Então, eu vou utilizar os dados que estão destacados aqui em laranja, ó, de 4 até 14 minutos. Qual que é a minha fórmula? A velocidade é a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, qual que vai ser a minha variação da concentração? Sempre variação é o final menos o inicial. Minha concentração final é a concentração que eu tenho no tempo final. Ah, mas o tempo final não é 18? Sim, o tempo final da reação, mas o que ele me pediu é em 14 minutos, tá? Então, qual que é a concentração eu tenho em 14 minutos? 0,3. Menos a concentração inicial, que é no tempo 4 minutos, 4,3. Sempre dentro do módulo. Dividido pela variação do tempo, que vai ser 14 menos 4. 0,3 menos 4,3 dá menos 4. Como está dentro do módulo, tudo fica positivo. 4. 14 menos 4, 10. 4 dividido por 10, 0,4 mols por minuto. Como que eu sei que é por minuto, professora? Ah, porque aqui, ó, o meu tempo na tabelinha, ele tá sendo dado em minutos, tá? Bem facinho, né? O exercício número 1 da ficha. Tem uma reação, então, da formação do óxido de cálcio e CO2, né? Que vai ocorrer quando se aquece o reagente, que é o carbonato de cálcio. E ele quer saber, ele mostra na tabela o volume de CO2, que é produto, que foi formado ao longo do tempo. Então, sempre o produto, no tempo zero, a concentração dele é zero. E ele quer calcular a velocidade da reação nos seguintes intervalos de tempo, tá? Então, vamos fazer primeiro a letra A. A fórmula é a mesma, ó, velocidade do CO2 que ele está me pedindo vai ser igual à variação da concentração de CO2 dividido pela variação do tempo. Na letra A, ele quer de 0 a 10 minutos. Então, eu vou usar aqui de 0 a 10 minutos. Então, qual que é o meu tempo final? 10 minutos, né? Eu parti do 0 e fui até o 10. No tempo 10 minutos, qual a concentração que eu tenho? 2. E no tempo 0, eu tenho 0. Dividido pela variação do tempo. Meu tempo final é 10. E o meu tempo inicial é 0. 2 menos 0, 2. 10 menos 0, 10. 2 dividido por 10, 0,2 mols por minuto. Bem facinho, né? Na letra B, ele pede de 10 a 20 minutos. Mesma coisa, ó. Então, a minha variação da concentração de CO2. Qual que é a minha concentração final? Se ele pediu de 10 a 20 minutos, a minha concentração final é quem eu tenho no tempo de 20 minutos. Que é quanto? Olha aqui na minha tabelinha. 20 minutos é 3,5. E qual que é a minha concentração inicial? Quem eu tenho no tempo de 10 minutos, que é 2. Então, 3,5 menos 2 sobre a minha variação do tempo. Meu tempo final é 20 minutos e o meu tempo inicial, 10 minutos. 3,5 menos 2, 1,5. 20 menos 10, 10.
1,5 dividido por 10, 0,15 mols por minuto. Bem facinho, né? E assim por diante. Na letra C, eu peço de 20 a 40 minutos. Então, meu concentração final é quem eu tenho em 40 minutos. Vou olhar aqui na minha tabelinha, é 5. E o meu tempo inicial é quem eu tenho no tempo 20, minha concentração inicial. Então, quem eu tenho no tempo 20, 3,5. Final menos inicial, 5, que eu tirei aqui da tabela, o meu tempo final. 3,5, que eu também tirei aqui da tabela, que é a concentração que eu tenho no meu tempo inicial, dividido pela variação do tempo. Então, meu tempo é de 40 a 20 minutos. Então, 40 menos 20. 5 menos 3,5, 1,5. Dividido por 40 menos 20. 40 menos 20 dá 20. Então, 1,5 dividido por 20 vai dar quanto? 0,075 mols por minuto. E por fim, na letra D, ele quer de 0 a 50 minutos. Então, ele vai abranger a reação toda, ó, desde o primeiro tempo até o último que a gente tem. Qual que é a minha concentração final? A que eu tenho no tempo 50 minutos, que é 5,2. Menos a minha concentração inicial, que é quem eu tenho, ó, quem eu tenho no tempo zero, que é 0. A variação do tempo final 50 minutos, menos o tempo inicial 0 minutos. 5,2 menos 0, 5,2. 50 menos 0, 50. Então, 5,2 dividido por 50 vai dar 0,104 mols por minuto. Número 2, ele dá a reação de síntese da amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio e coloca aqui na tabela as concentrações dos reagentes e do produto em função do tempo. Na letra A, ele pede cálculo da velocidade média em função da amônia, do gás nitrogênio e do gás hidrogênio e a velocidade média da reação no tempo de 10 a 30 minutos. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a velocidade média em relação a cada um dos participantes. Quando ele fala velocidade média em função de algum participante, é a velocidade normal que a gente vai calcular, tá? Então, aqui, ó, velocidade do N2 vai ser igual à variação da concentração do N2 nesse tempo solicitado, de 10 a 30 minutos. Então, qual que é a minha concentração final? A concentração que eu tenho no tempo 30 minutos, que vai ser 0,35, menos a minha concentração inicial no tempo de 10 minutos, que é 0,45, dividido pela variação do tempo. Meu tempo final é 30 minutos e o meu tempo inicial 10 minutos. 0,35 menos 0,45, 0,10 menos 0,10, como está dentro do módulo, 0,10, dividido por 30 menos 10, que é 20. 0,10 dividido por 20, 0,005 mols por minuto. A mesma coisa eu vou fazer para o H2 e para o NH3. Então, a velocidade em função do H2. A variação da concentração, ou seja, a concentração no meu tempo final, que é 1,05, menos a minha concentração no tempo inicial, que é 1,35, dividido pela mesma variação do tempo, 30 menos 10. 1,05 menos 1,35 dá menos 0,30, como está no módulo, 0,30, dividido por 30 menos 10, que é 20.
Então, eu tenho 0,015 mols por minuto. Quando a gente vai fazer em função do NH3, vocês vão perceber que eu não preciso colocar um módulo. Por que que eu não preciso? Porque a velocidade do produto, ela vai aumentando com o passar do tempo. Se eu colocar tá errado? Não, não tá. Ah, mas vocês vão perceber que essa velocidade sempre vai dar positiva dos produtos e dos reagentes sempre negativa, tá? Então, a minha velocidade no tempo final, na minha concentração no tempo final é 0,30. No tempo inicial, 0,10. Dividido pela mesma variação do tempo. 0,30 menos 0,10, 0,20, dividido por 20, que vai dar 0,01 mols por minuto. Agora, ele também pede a velocidade média da reação. Como que eu calculo essa velocidade média? É aquela fórmula que eu vou ter que usar o coeficiente estequiométrico, tá? Então, se eu for calcular em função, se eu for calcular pelo N2, como que vai ficar a minha fórmula? A variação da concentração de N2 dividido pelo coeficiente estequiométrico do N2, que eu vou olhar aqui na minha reação. Qual que é o número que eu tenho aqui na frente do N2? Nenhum. Quando eu não tenho número, quer dizer que eu tenho 1 vezes a variação do tempo. E esse resultado tem que ser igual se eu também for utilizar os dados do H2. Então, a variação da concentração de H2 dividido pelo coeficiente estequiométrico do H2, que é quanto? Ó, 3 vezes a variação do tempo. Que também tem que ser igual a variação da concentração de NH3 dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes ΔT, tá? Então, eu posso utilizar qualquer um desses para calcular a minha velocidade média. Vamos pegar primeiro o H2. Então, a velocidade média vai ser igual da reação, tá? Não é a velocidade média em função do H2, é a velocidade média da reação. Qual que é a minha variação da concentração de H2 neste período de tempo, ó? De 10 a 30 minutos. Então, vai ser, ó, a mesma que a gente fez aqui em cima. 1,05 menos 1,35. Dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 3, vezes a variação do tempo, que vai ser 30 menos 10. 1,05 menos 1,35 dentro do módulo 0,30, dividido por 3 vezes 20. Eu resolvo parêntese primeiro. Então, 30 menos 10, 20. Vou ficar com 0,30 dividido por 60, que vai dar 0,005 mols por minuto. Vamos testar se vai dar sempre igual para os outros? Eu vou pegar do NH2, N2. Velocidade média do N2. A variação da concentração de N2 no tempo de 10 a 30 minutos, que é 0,35 menos 0,45, dividido pelo coeficiente estequiométrico, ó, que é 1, vezes a variação do tempo. 0,35 menos 0,45 dá menos 0,10. Dentro do módulo, fica tudo positivo. Dividido por 1 vezes 30 menos 10, 20. 0,10 dividido por 20 vai dar 0,005 mols por minuto. E se eu pegar do NH3, vai dar a mesma coisa. Então, a variação da concentração nesse espaço de tempo, 0,30 menos 0,10, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes a variação do tempo.
0,30 menos 0,10, 0,20. Dividido por 2 vezes 30 menos 10, 20. 0,20 dividido por 40 vai dar o mesmo resultado, 0,05 mols por minuto. O gráfico a gente já fez na aula, eu vou deixar no arquivo para vocês. Por fim, o último exercício, ele é bem similar aos outros, ele te dá uma reação, 2A mais B, gerando 2C, e a tabelinha, então, com a variação da concentração em relação ao tempo. Na letra A, ele quer o cálculo da velocidade para cada participante no tempo de 2 a 12 segundos. Então, vamos lá, velocidade em relação ao composto A. Vai ser a minha concentração final menos a inicial. Qual que é a final? Quem eu tenho no tempo? 12 segundos, que é 1. Menos a concentração inicial, quem eu tenho no tempo? 2 segundos, que é 5. Dividido pela variação do tempo, que vai ser 12 menos 2. Então, 1 menos 5, menos 4 dentro do módulo, então eu tenho 4. 12 menos 2, 10. 4 dividido por 10, 0,4 mols por segundo. Aqui o meu tempo está em segundo. Mesma coisa, concentração de B. Concentração final de B, 1,5. Concentração inicial de B, 3,5. Dividido pela mesma variação do tempo, 12 menos 2. 1,5 menos 3,5 vai dar 2, dividido por 10, 0,2 mols por segundo. E agora, em relação ao produto, que é C, eu tenho tempo final, concentração final 5 e a concentração inicial 1. Dividido pela mesma variação de tempo, 12 menos 2. 5 menos 1, 4, dividido por 12 menos 2, 10, que vai dar 0,4 mols por segundo. E aí, ele quer a velocidade média nessa mesma variação do tempo, tá? Então, como a gente fez no exercício anterior, a velocidade média da reação, ela vai ser a velocidade de A dividido pelo coeficiente estequiométrico de A, no caso aqui é 2, vezes a variação do tempo. Então, vamos lá. Qual que é a variação da concentração de A? Vai ser 1 menos 5. É no mesmo espaço de tempo, tá? Dividido por 2 vezes a variação do tempo, que é 12 menos 2. 1 menos 5 menos 4, como tá dentro do módulo, 4 positivo. Dividido, resolvo primeiro o parênteses por 2 vezes 10. 4 dividido por 20, eu tenho 0,2 mols por segundo.